Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para crescermos, amadurecermos e revelarmos o Senhor. Fortalecidos na fé e crescidos. Toda a base da nossa vida é a fé. Com a fé que provém de Deus, que é resultante do conhecimento da palavra de Cristo, nós crescemos, amadurecemos, compreendemos a vontade de Deus, nos comprometemos com sua vontade e por nos comprometermos, nós expressamos o nosso Deus ao mundo e por expressarmos o nosso Deus, ensinando as pessoas na sua vontade e iluminando o entendimento daqueles que precisam conhecer o Pai através das obras que praticamos, através das nossas ações e nossas reações, a igreja cresce, a igreja amadurece, a igreja revela ao Senhor, que é o seu papel no mundo. Nós podemos ler sobre essa questão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 4 e 5, que é a segunda viagem que Paulo fez, e diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, qual é a base do crescimento, do amadurecimento da igreja, de crescimento em termos de vidas de almas? Nós podemos fazer alguma coisa para alcançar esse resultado, no sentido de nos empenharmos para isso? Não. O que nós precisamos entender é que nós precisamos amadurecer no conhecimento de Deus, na sua vontade, no seu querer, ou seja, crescermos na fé. Entendendo que a fé provém de Deus, gera uma convicção em nós e isto retorna para Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, da maneira como nós vivemos, que vão levar-nos e conduzir-nos a realizar obras que glorificam o Pai. E as obras serão vistas pelas pessoas que glorificarão o Pai por isso. Mas mais do que isso, terão seu entendimento iluminado, aqueles que já o conhecem, que são novos na fé, vão amadurecer mais, crescer mais e entender o que precisam fazer. Aqueles que não conhecem, conhecerão acerca de Deus, porque nós entendemos que precisamos agir como Deus diante das pessoas. E isso nos conduz num processo de amadurecimento, e leva as pessoas a se conduzirem, a buscarem esse crescimento, esse amadurecimento. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que o comprometimento com a vontade de Deus. Pois à medida que crescemos, nós conhecemos o Senhor. À medida que conhecemos o Senhor, compreendemos seu caráter, sua natureza, compreendemos sua obra em nosso favor, compreendemos quem Ele é. E aí nós, cada vez mais, nos tornamos prisioneiros do Senhor, da sua vontade, e nos submetemos a essa vontade porque sabemos que é o melhor. É o melhor para nós, é o melhor para as pessoas, é o que levará à verdadeira vida e à verdadeira experiência de vida que Deus planejou para nós como seres humanos. Precisamos entender que quando nós nos entregamos a Cristo, nos submetemos a Ele como Senhor e Salvador, nós somos feitos um ser espiritual, recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus, do seu Espírito, somos inseridos na sua família e, principalmente, somos a pedra viva de um templo que Ele está construindo para a sua habitação. Ele nos faz uma nova criatura, dá-nos um novo coração. Somos um ser espiritual. O que a gente precisa entender é que, como ser espiritual, o que Ele deseja é que nós nos empenhemos no sentido de santificarmos o procedimento, de deixarmos de viver segundo o pensamento natural, segundo as regras do pensamento natural, para que a gente possa revelar Ele ao mundo. E revelando Ele ao mundo, ou seja, agindo como Cristo, o que faremos é com que as pessoas possam conhecer a Deus. Nós precisamos entender que Deus nos chama, nos insere na sua família e que precisamos comprometer com este processo de amadurecimento das pessoas, de sermos instrumento na vida das pessoas,
Por isso precisamos cada vez mais nos comprometer com a vontade do Pai, porque o conhecemos e conhecemos da sua vontade. E ao conhecermos da sua vontade, nós cresceremos e seremos cada vez mais expressão de Cristo neste mundo. Ou seja, é o crescer à estatura de Cristo, a plenitude da estatura de Cristo. Como Paulo escreveu na carta aos Efésios. A gente precisa crescer. Isso é papel da igreja, dos membros do corpo, aqueles que recebem, que amadurecem, que entendem que é sua função zelar pelo crescimento, amadurecimento, ensinar as pessoas a viverem a vontade de Deus. Nós somos chamados para isso. E ao fazermos isso, e ao nos empenharmos nisso, ao nos comprometermos com este processo de Deus, é natural, é normal o crescimento da igreja. Pois pessoas se ajuntarão porque veem Deus em nós. Nós precisamos entender e compreender isso, pois expressaremos as obras de justiça, as obras que revelam Deus ao mundo. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.